Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Uponers. Para quem nos está a ver no YouTube já reparou, novamente eu estou aqui com ele, Miguel, que veio no último episódio substituir o Gabriel. Desta vez o Gabriel não pode vir por motivos escolares, académicos, e o Miguel assumiu aqui mais uma vez, ele é o nosso Sixth Man favorito. E ele entra sempre aqui quando a gente está em apuros. Miguel, tudo bem? Está tudo bem, Sérgio, contigo? Também. Então, e da semana passada para esta, alguma novidade? Acho que já se tornou público e acho que, pronto, é a maior novidade, é a maior bomba, né, que ninguém estava à espera ontem. O despedimento do Mike Malone dos Denver Nuggets. Acho que Foi uma semana calminha então. uma semana calminha até chegar a ontem. Acho que guardaram tudo para... Ainda bem que eles, como eles sabem que nós gravamos às quartas-feiras, eles esperaram pela terça-feira assim à tarde para lançar a bomba da semana, que pelo menos a mim, e acho que a toda a gente que acompanha a NBA apanhou um bocado despercebido, como o Miguel já disse. O treinador dos Nuggets foi despedido ontem, não só o treinador como o GM, foi logo, a notícia saiu logo 5 minutos depois do despedimento do treinador. E pronto, a gente vai falar um bocadinho sobre isso. Este episódio é um bocadinho mais tranquilo antes dos playoffs. Os próximos episódios vão ser dedicados aos playoffs. Por isso este vai ser um bocadinho mais para fazer um bocado de uma retrospectiva do que aconteceu esta temporada. Falarmos um bocadinho mais do que nos apetecer, honestamente. Não houve nada assim, muito preparação. É mais o que nos vier ao coração e à cabeça. Mas primeiro temos que tratar do elefante da sala, né? Que é a grande notícia da semana, que foi, como o Miguel já disse, a saída do Michael Malone. Sim. De Denver. Michael Malone, que foi campeão em 2023 com os Nuggets, título inédito, foi a primeira vez que a franquia de Denver foi campeã. E esta saída vem aqui um bocado surpreender no sentido timing, não é? Sim. Assim como nós falámos da saída na semana passada do Taylor Jenkins de Memphis, o Michael Malone sai, desta vez não é 10 jogos antes dos playoffs, como o Memphis, e é assim 3 jogos antes de começar os playoffs. Sim. Miguel, eu acho que nunca vi nada assim. Também não. Que eu me lembro assim nos últimos anos, acho que é a primeira vez e não sei muito bem o que é que esperar agora de Denver. Sim, sinceramente. E é um bocado tudo o que a gente falou da decisão dos Memphis aplica-se um bocado aqui à franquia de Denver, porque tomaram uma decisão tão brusca, não é? Antes dos playoffs. E não é só questão de ser antes dos playoffs, é mesmo 3 jogos antes de começar os playoffs. Eu nunca vi nada assim, pelo menos que me lembre. Normalmente estas decisões deixam-se sempre para a off-season, não é? Dá sempre ali a janela de playoffs para ver o que é que a equipa vai mostrar. Mas os donos de Denver, dos Nuggets, não decidiram fazê-lo e já deram uma entrevista a explicar-se, claramente. Uma decisão destas tem que ser logo explicada. E as explicações passam muito por aquilo que foi a temporada deste ano dos Nuggets, que não sei se era isto que... Não, tenho a certeza que não era isto que os donos esperavam, porque ele claramente deixou bem evidente na entrevista que nós achamos que a equipa não está pronta para ser campeã e que não íamos ser campeões assim. Por isso, se já sabemos que não vamos ser campeões assim, mais vale fazer alguma coisa. E a única coisa que eles podiam fazer era trocar o treinador, não é? E pronto, decidiram fazê-lo. Não sei se é a decisão correta. O que é que tu achas? É assim, eu acho que neste momento eu esperava mesmo pelo fim dos playoffs e para a off-season, porque em tão pouco tempo conseguir juntar agora os cacos, porque a equipa vai estar a sofrer, né? A equipa vai sofrer agora este impacto da saída do treinador, porque é um treinador que, se fosse um treinador que tivesse mesmo assim há 2-3 anos só na equipa, principalmente o Murray e o Jokic estão com ele desde que ele chegou. Sim. Portanto, chegaram depois até dele. Portanto, eu acho que, principalmente para os principais jogadores, vai impactar muito esta saída do Mike Malone e vamos ver como é que vai espelhar o rendimento de Denver nos playoffs. Sim, mas não achas que esta saída também é um bocado a satisfazer o desejo desses 2 jogadores que mencionaste? Porque saíram reportes, claro, evidentemente logo após a saída, que o Michael Malone perdeu o balneário. E notou-se esta época, assim, o Michael Malone nas conferências de imprensa, historicamente, ele sempre foi um treinador muito seco, e ele gosta pouco de conversar com os jornalistas, isso nota-se, mas ele sempre foi muito sincero. Isso é uma coisa que eu sempre gostei dele. Ele sempre foi muito sincero. Lembro-me no início da carreira do Michael Porter Jr.,
que ele podia ser aposta mais vezes e ele preferiu metê-lo na rotação com mais calma. Ele sempre foi um treinador muito cauteloso, que sempre apostou mais nos jogadores prontos do que nos jovens, e aliás disse até que foi um dos motivos da saída do Michael Malone. Já vamos a esse ponto. Ou seja, ele é um treinador que muito sincero, e recentemente ele tem dado indícios na conferência de imprensa, e nota-se pela linguagem corporal dos jogadores em campo mesmo que a equipa está, apesar de ganhar jogos porque tem o melhor jogador do mundo, nota-se que está, não sei se não é perdida, mas pelo menos não está empenhada, percebes? E isso aí eu dou o mérito aos donos dos Nuggets terem feito esta decisão, porque sabendo que já não iam ganhar, porque por diversos motivos, mas nota-se, falando mesmo da linguagem corporal, nota-se que a equipa não está empenhada. Sim. Sabendo que já não iam ganhar, porque não tentar aqui e agitar? E tu disseste que eles podiam reagir de maneira má, mas eu estou tentado a ver o outro lado, percebes? Certo. O agitar as águas. Isto, no basquete não é muito assim, mas por exemplo, no futebol normalmente quando muda-se o treinador, sim, a equipa no início começa a querer mostrar, não é? Sim. No basquete é diferente, mas é uma aposta. E eu acho que é válida, porque eu acho que ele já ia sair no final da época se eles não fossem campeões, porque claramente o relacionamento entre o treinador e o general manager e os donos estava completamente desgastado, por isso a decisão foi tomada agora. Pronto, eu não claro que surpreende o timing, não é? E ainda mais um treinador que foi campeão e um dos melhores treinadores da liga, surpreende, mas eu não julgo, não julgo a tentativa, percebes? Eu acho que, claro que tem muita chance de não dar certo, mas eu acho que tem mais chance de dar certo agora do que da maneira que estava, percebes? Percebo. E na NBA, toda a percentagem de chance que tu tiveres de aumentar as tuas chances de ser campeão, tu aceitas. Seja 1%, seja 0,5%, seja 10%. E talvez isto aumente a chance em 0,5%, não sei, Sim. ou menos. Mas eu acho que aumenta um bocadinho, porque agita aqui as coisas e claramente passa uma mensagem aos jogadores, e o dono disse isso, que é: malta, agora joguem com vontade e divirtam-se. Foi exatamente estas as palavras do dono. Por isso, e jogar com vontade e divertir-se claramente era o que não estava a acontecer em Denver. Por isso eu não julgo a tentativa. Não sei se com os meus argumentos tu mudas de ideias, ou ainda achas que... É uma boa perspectiva, é um bom ponto de vista. Assim. Eu continuo a achar que... Eu vejo sempre a parte mais cautelosa. Eu acho que esperava mesmo para a off-season, porque ainda que poderia ser que durante os playoffs um ambiente diferente, uma séries intensas, ou ganhas ou vais para casa. Sim, eu acho que poderiam mostrar sim. mais vontade, tipo, não queremos perder já. Sim, e misturar essa vontade com o ambiente dos playoffs, com o gênio tático do Michael Malone, poderia ajudar um bocadinho a tranquilizar as coisas, tanto no balneário como as tensões que poderia haver nos bastidores entre o general manager, o treinador e o dono. Mas percebo também o teu ponto, que sim, acho que se calhar um chacoalhar das águas agora poderia ajudar a resolver esta situação. Sim, eu acho que o teu ponto também é muito bom, a questão de... Claro que eles não têm, nota-se que eles não têm estado a empenhar-se a 100%. Nos playoffs isso certamente iria mudar. Não sei se iria para 100, se calhar iria para 90. Mas tinha e 90 que mudar. Não seria o suficiente para ser campeão. Mas sim, eu percebo o teu ponto. Lá está. É uma decisão que eu pelo menos não me lembro de nada assim. Também não. Principalmente um treinador do calibre do Michael Malone, não é um treinador qualquer, é um treinador que está na franquia, sei lá, 8 anos quase. 10, próximo, acho que é 10 quase uma década mesmo. Foi uma decisão mesmo incrível, no sentido da bomba, não é? Não incrível para o treinador, nem para os adeptos dos Nuggets. Ou então sim, então eles não estavam a gostar mais do Michael Malone, portanto, não sei, não estou por dentro. Mas pronto, e vem ao mesmo tempo da saída do GM. Era sabido de todos que a relação entre o GM dos Nuggets e o Michael Malone nunca foi a melhor. O GM era o Calvin Booth, ele foi também despedido. Sabia-se que eles não tinham um relacionamento bom. Eu acho que o Calvin Booth fez um trabalho péssimo depois do título Concordo plenamente. de 2023. Tudo bem que tem o mérito de... Quer dizer, eu acho que não era bem ele que mandava na altura em que eles montam a equipa campeã. Eu acho que quem era o dono das operações era o que foi para os Wolves depois, que até acabou por fazer troca do Gobert. Agora estou-me a esquecer do nome, mas pronto. Faz um trabalho péssimo depois do título.
E acho que principalmente há 3 grandes causas desse despedimento, que é assim que é campeão, perde o Bruce Brown. Sim. Que nós já sabíamos que ia ser uma peça que ia fazer falta e fez. KCP perde nesta off-season. O contrato que eles renovam com o Michael Porter Jr. eu acho que foi um bocado uma pedra, um tiro no pé, assim é que é, que desencadeou a saída tanto do Bruce Brown como do KCP, porque eles não puderam renovar com esses 2 jogadores, porque o contrato do Michael Porter Jr. era muito alto. E eu não sei se o Michael Porter Jr. é um jogador que... Não, eu tenho 100% de certeza que o Michael Porter Jr. não é um jogador que merece este contrato ou que jogue ao nível do contrato que tem. E quando tens um contrato destes num jogador, quando podias ter o mesmo montante de dinheiro em 3 ou 4 jogadores bons jogadores da NBA que iam contribuir para a equipa, como o Bruce Brown, por exemplo, a equipa sofreu muito. E ainda mais se fosse uma equipa de meio tabela ou com poucas ambições, mas é uma equipa que tem o melhor jogador do mundo. E quando tu não consegues montar uma equipa competitiva, minimamente não, porque eles minimamente são competitivos, mas não conseguires ser a melhor equipa da liga quando tens o melhor jogador do mundo, é porque o trabalho está a ser mal feito. Lembro-me, por exemplo, nos anos do LeBron nos Cavs, a equipa era péssima, mas lá está, também é um bocado vítima de ser um mercado como Denver, né, que não é dos principais mercados, e eles têm que fazer estas renovações com os Michael Porter Jr. da vida, porque é difícil manter estes jogadores nestes mercados. Isto é um problema que sempre aconteceu na NBA e eu acho que nunca vai haver maneira de ultrapassar isto. Mas são decisões péssimas atrás de decisões péssimas. No draft também nunca foi. Não. Tirando a pique do Jokic já há muitos anos. E do Carmelo. Sim, somos mais atrás ainda. Sim. E o Jamal Murray também foi uma boa pique, mas o Michael Porter Jr. também, mas lá está. Mas são mais os erros. Estas piques late first round, que às vezes tu tens que acertar pelo menos em 2 para teres ali 2 roleplayers de qualidade. Os Denver têm falhado nos últimos anos. Zeke Nagis, Strotters, Peyton Watsons e por aí vai. Eles têm falhado nestas escolhas. Pegas, por exemplo, os Grizzlies, que acertam muito nestas escolhas. Desmond Bane acabou por virar um quase All-Star. O Jalen Wells deste ano, que infelizmente ontem teve uma lesão gravíssima e a gente deseja aqui as melhores para ele. Ele que é quase mencionado em todos os episódios e é um role player, ou seja, mostra claramente que a gente eu, o Gabriel e o Miguel também somos muito fãs do jogador. Mas são estas piques que os Nuggets não acertaram estes anos e ele é que fez essas escolhas. E pronto, e os donos, em vez, se calhar pensava-se que eles tinham que escolher entre um ou outro, entre o GM ou o treinador, pronto, foram logo dois de uma sentada e é um recomeço para os Nuggets. Sim. Agora só o tempo dirá quem é que teve razão, se o dono e a estrutura e o front office acertou, se foi um acerto depois de tantos erros, ou se afinal Michael Malone ainda ia fazer falta, ou vai fazer falta à equipa, vamos ver. Então, e o que é o futuro dos Nuggets agora? O futuro dos Nuggets agora acho que pelo menos primeiro a curto prazo nestes playoffs. A curto prazo nestes playoffs eu via pelo menos a chegar a talvez no Oeste é muito difícil. Pois, porque é uma pergunta difícil para ti, porque olhando aqui para a tabela do Oeste é difícil saber onde é que estes Nuggets vão terminar, não é? Da maneira como as coisas estão, de diferença de 2-3 jogos, pois, é muito pouco. É muito aqui pouco. Para a malta que está a ver aí em casa ter uma ideia, os Wolves estão em oitavo, estão com um recorde de 46-33, os Lakers estão em terceiro, estão com um recorde de 48-31, ou seja, são 3 jogos, no máximo 4 de diferença entre o oitavo e o terceiro lugar. Isto tudo pode mudar. O segundo lugar já está garantido. Os Rockets garantiram ontem que a derrota dos Lakers frente ao Standard, por isso o segundo lugar e o primeiro já não mexe. Agora é aqui entre o terceiro e o oitavo. E os Nuggets estão aqui embrulhados. Neste momento estão em quinto, com o mesmo recorde que Clippers e Golden State Warriors e Grizzlies. Está tudo 47-32. Que é a primeira equipa já fora do playoff direto. Sim, o sétimo lugar, que neste momento é os Grizzlies, é a equipa que já fica fora do playoff direto. E os Nuggets vai depender muito de como vai ficar a classificação, porque lá está, se vamos supor que agora com esta saída do Michael Malone, os últimos 3 jogos descamba e eles perdem os 3 jogos e terminam em sétimo ou oitavo. Vamos supor que eles perdem o primeiro jogo do play-in.
Depois tem que jogar o segundo. Jogo de vida ou morte. Mesmo que ganhe o jogo, apanha um standard, percebes? E acho que acabou. E aí já não. Se bem que eu confio no Jokic, não Sim, acho que. mas Acho que há uma série, percebes? Não sim, é... sim. Não é um 4-0 direto. Sim, Isso mas não. também podem ter a sorte de ficar em 7º ou 8º, passar no play-in nesse jogo e apanhar os Rockets, que eu acho que é a equipa que neste momento todas as equipas que estão aqui em zona de playoff querem apanhar, porque é a equipa mais inexperiente nos playoffs. Sim. E acho que aí apanhando os Rockets, eu acho que os Nuggets têm grande chance de avançarem para a segunda ronda, por isso lá está. É uma equipa que pode sair na primeira ronda, pode até ser eliminada do play-in, da maneira que isto está aqui montado, como também pode passar à segunda ronda, como também numa segunda ronda pode apanhar uns Clippers ou uns Lakers que têm tido muitas dificuldades frente aos Nuggets e passar, porque lá está, tem o Nikola Jokic que é o melhor jogador do mundo e em playoffs eu confio muito no jogador. Mas também vai depender um bocadinho também do resto da equipa também acompanhar o Jokic, porque sabemos que o Jokic vai fazer o dele. E eu acho que o Jamal Murray não vai fazer o dele? Depois da época passada tenho dúvidas. É um jogador que eu gosto muito, já há muito tempo. Não sei como é que ele nunca foi All-Star. É uma das coisas que me faz um bocadinho de confusão até agora na NBA. É um jogador que joga a meio gás na temporada regular. Pronto. É que ele só aparece nos playoffs e o ano passado não apareceu. Depois também os Jogos Olímpicos também não ajudaram, até virou um bocadinho meme e chacota um bocadinho. E mesmo esta época não tem sido das melhores épocas do Jamal Murray. Porque se formos a pegar na época em que os Nuggets foram campeões, o Murray jogou muito bem. Durante a fase regular foi... Não, eles quando foram campeões o Jamal Murray jogou a nível All-NBA e aliás, quando eu e o Gabriel falámos aqui dos pontos fracos dos Nuggets, a gente apontou vários e um deles que eu trouxe foi mesmo a questão de Jamal Murray, porque os Nuggets querem ser campeões, vão precisar, eu disse estas palavras, eles querem ser campeões, vão precisar de um Jamal Murray nível All-NBA e esta época não apareceu, nos playoffs do ano passado também não apareceram e peguei aqui agora muito rápido, estamos a falar de um jogador que tem um contrato que para o ano já começa a ganhar o max 46 milhões, depois 50, 53, 57, em 2028 é um jogador que vai receber 57 milhões. É muito dinheiro. Para um jogador que joga a meio gás e se calhar dinheiro. Pode não aparecer nos playoffs. Sim, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito arriscado. Eu não sei o que é que os Nuggets vão, como é que vai ser o futuro, porque o mais difícil eles têm, né? Que é o franchise player. Sim. E se eles arranjaram. Que eu também devido que vá sair de Denver. Sim, pois. Eu acho que se fosse por exemplo, se tivesse um Giannis nessa situação, eu acreditaria que eles tinham que se preocupar mais com a saída do franchise player. Eu acho que o Jokic não é esse jogador. Não. Claro que ele importa-se ter uma equipa que não é boa e nota-se claramente. Esta semana houve um jogo em que ele está no banco e está visivelmente chateado. Eu acho que nunca tinha visto o Jokic dessa maneira com os colegas, não com os árbitros, não com os colegas. Não sei se é algo para estar atento, uma possível saída do Jokic, eu não acredito, mas tu tens que estar atento, porque numa situação em que a franquia pode desmoronarse, o Jokic certamente vai repensar o seu futuro. Depois tem aqui este contrato de Jamal Murray que, pronto, não sei o que é que vão fazer com ele. É o próprio contrato de Michael Porter Jr. E pronto, e outras péssimas decisões foram tomadas. Lembro-me da renovação do Zeke Nagy, 4 anos, 32 milhões para um jogador que nunca teve na rotação e é um contrato quase não trocável porque ninguém quer. Estes quase 10 milhões que vão ficar parados em qualquer equipa. Este ano trouxeram o Westbrook, também, coitado do rapaz, parece que onde ele cai que as coisas descambam. É um bocado. E eu estou aqui com a t-shirt dele quando ele jogava no Standard, mas é um bocado verdade, porque ele cai nos Rockets, ficou um ano, descambou. Nos Wizards ele teve bem. Depois nos Lakers foi o que foi. Foi o que foi. Os Clippers também foi horrível. Que o próprio Warden já veio falar também que... Sim, verdade. O Warden esta semana deu uma entrevista a dizer que a diferença deste ano para o ano passado são os jogadores que estavam e não estão agora. Exatamente. Portanto, Paul George e Westbrook. Eu acho que foi mais uma bicada ao Paul George do que o Westbrook, porque o James Harden e o Westbrook são quase melhores amigos. Aliás, o Westbrook vai para os Rockets porque o James Harden pediu publicamente a vinda dele. Por isso eu acho que foi mais uma bicada ao Paul George, mas sim, o Westbrook também estava na equipa do ano passado dos Clippers e não era uma presença positiva, por assim dizer, e este ano, sem ele, que ele está a correr melhor,
Eu acho que ele não tem culpa do que está a acontecer aqui em Denver. Até que é um jogador de rotação, não é um É um jogador... jogador de rotação, é um jogador que até tem feito uma boa época, é um Sim. jogador que, surpreendentemente para alguns, tem um bom fit com o Jokic, eles jogam muito bem juntos, são os dois jogadores muito, muito inteligentes, por isso acho que o problema não é dele, mas pronto. O problema não é dele, mas há aqui um grande problema em Denver. E Concordo. não sei, eu acho que eles não vão escolher nenhum treinador agora, vão ficar com o interino até Os playoffs. aos playoffs acabar e depois, no off-season, tem que fazer uma decisão. Está aí o Tyler Jenkins no mercado, por exemplo, Por exemplo. e outros treinadores que possam aparecer, não é? Pois, porque assim, se formos até pegar agora, por exemplo, nos últimos 4 jogos de Denver, são 4 derrotas, e se formos ver só o que o Jokic fez, tu olhas para ali e pensas assim, como é que eles perdem este jogo? Principalmente aquele jogo contra Minnesota, Sim. 61 pontos. 10 ressaltos, 10 assistências ou 11. Epá, é incrível. E foi um jogo. É frustrante. Eu se me ponho na cabeça, se eu fosse jogador, fazer isto tudo e perder o jogo, Pois, pá, e são 30 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências esta época para o Jokic. Olha, já agora, quem é que é para ti o MVP? Já que estamos a conversar de Jokic e Shea. eu acho que vão dar ao Shea. Porque acho que Mas quem é que para ti é o MVP? para mim era o Jokic. Ok. Pela maneira como está a carregar a equipe. Porque o Shea tem uma equipe, para além do que ele está a jogar, que isso não está em questão, a equipa está muito bem estruturada, tem um futuro muito risonho, os role players estão bem encaixados, tem tudo estruturado. E o Jokic é um jogador, sozinho naquela equipa. Sim, Portanto, para mim é o melhor jogador da liga. Sim. Mas eu acho que o Shea vai ganhar e merece. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer de Denver Nuggets. Não, acho que Denver já acabámos por tocar todos nos pontos sensíveis, explorámos aqui tudo o que era... Sim, e faltam 3 jogos contra os Kings, Grizzlies e Rockets para os Denver. Pronto, esse jogo com os Rockets, provavelmente... É o último jogo da época, os Rockets já vão entregar, ou pelo menos vão jogar com os suplentes. Sim, já tem o segundo lugar garantido também, já não vai valer grande coisa. Agora Memphis e Sacramento pode. Memphis então é disputa direta, tem o Pronto, mesmo recorde. exatamente. Por isso... Os Kings já sabem que também não passam vão ter que ir a play-in. Sim, mas é preferível jogar em casa no play-in do que jogar fora, não é? Mas pronto, eu acho que final de temporada absurdo que a gente vai ter aqui, toda a gente gosta. Principalmente no Oeste. Sim, no Oeste. No Oeste ainda ali aquela disputa entre Pistons, Bucks e Pacers, acho que está ali meio embrulhado. Mas no Oeste é onde está o entretenimento e eu estou interessadíssimo para ver e vou tentar não perder nenhum jogo. Mas pronto, é isso. Mais nada de Nuggets. Acho que já apresentámos o problema todo. Já expusemos metade do episódio só aqui para falar de Denver Nuggets, mas o tema é reflexões da temporada. Isto é uma reflexão que a gente está a fazer. Escolhemos os Nuggets porque são a equipa que estão aqui na trending neste momento. Por causa pela notícia, né? Que saiu. Pela grande notícia que saiu. Miguel, trouxe... O que é que trouxeste aqui para a gente? Aqui comigo... O que é que te vai no coração? Trouxe aqui comigo alguns momentos interessantes que aconteceram nesta época para refletir, para saber a tua opinião, porque tu percebes muito da laranja e eu quero saber a tua opinião. Vou começar pelo Philadelphia 76ers. Ok, refletir o Sixers. Eu e o Gabriel temos falado de Sixers quase todos os episódios. Eu nem quero perder muito tempo porque eles não merecem. Sim, só uma breve reflexão. A reflexão que fica dos Sixers é eles não merecem nada de bom. E fala-se, por exemplo, a lotaria vai ser dia 12 de maio e eles têm chance, têm 10.5% de chance de ficar em primeiro e ficar com o Cooper Flag. Já agora foi as finais, a Final Four agora do college, eu vi os jogos e foi incrível. Foi uma pena a maneira que Houston perdeu. Eu queria que os Houston ganhassem só por ser de Houston. Eu não torço pelos Houston Cougars, mas eu queria que eles ganhassem. É uma pena que o Calvin Sampson, que é o treinador experientíssimo de college, não ganha o título. Mas pronto, as duas últimas vezes que Houston foram às finais do college e perderam, os Rockets ficaram com a primeira pick, por isso pode ser que a gente tenha outra vez sorte este ano. Mas pronto, falando aqui de Sixers muito rápido, se eles conseguirem ficar com o Cooper Flag é ótimo, porque ele é um jogador incrível, ele vai ser dos meus jogadores da liga, não tenho problema nenhum em assumir isso, ele vai ser mesmo. Também concordo. Pelo que eu vi, a inteligência que ele tem e o físico que ele tem, ele vai ser mesmo algo, nem sei explicar, quase uma futura cara da liga. Sim.
Por isso, É eu absurdo. espero que ele não vá para os Sixers, porque eles não merecem. Decisão má atrás de decisão má e pronto. Pá, Uhum. eu nem vou perder muito Sim, tempo de sim. Sixers. Acho Com que todo o respeito. acabaste de falar tudo o que era necessário. Eles vão ter muito trabalho na off-season. Sim. Quem está interessado em saber o que é que eles têm que fazer na off-season, veja o último episódio que eu e o Miguel falámos de possíveis trocas. Sim. E nós falámos bastante de Sim. Sixers, por isso passem por lá. Miguel, eu acho que a grande reflexão que eu fiz desta temporada foi: a NBA mudou no sentido da gestão, ou seja, eu acho que já não vamos estar numa fase da liga em que as decisões são tomadas com muita cautela. E porquê? Eu nunca vi uma época assim. Uma época de grandes decisões tomadas É verdade. assim de repente. É um bocado síndrome dos últimos anos por exemplo, de grandes trocas que envolvem muitas piques. Claramente nota-se que, ao contrário do que acontecia antigamente, os donos e os GMs estão cada vez mais assertivos e à espera de fazer a grande explosão na liga. Por exemplo, a troca do Kevin Durant para os Suns, troca do James Harden para os Nets na altura, e outras trocas que Paul George para os Clippers, por exemplo. Ou seja, os GMs já não são tão cautelosos. E esta época então foi absurdo. Sim. Claro que a primeira coisa que a gente pensa quando falamos em decisões assim, Ousadas. tomadas ousadas foi a troca do Luka Doncic Sim. com Anthony Davis, que foi incrível na altura, não é? E isso é só um exemplo. Ainda hoje custa acreditar. Porque na off-season tiveste a troca do Cat, por exemplo, que era Uhum. um jogador quase franchise player dos Wolves. Foi Dos por Wolves. muito tempo até o Anthony Edwards assumir esse posto. E o Cat nunca teve problema nenhum em dar esse posto ao colega. Foi uma troca que ninguém estava à espera, por exemplo. A troca do Luka. Uhum. O despedimento do treinador dos Grizzlies antes dos playoffs. Uhum. Agora o de Michael Malone. Ou seja, nós estamos numa fase em que parece que os donos ou os GMs não têm nada a perder e tomam as decisões. É isto, não vamos esperar, vamos com tudo. Concordo. Eu acho que esta época foi a confirmação disso e acho que é uma tendência que vem para ficar. Concordo contigo. Porque se formos a ver nos últimos anos, vemos que as decisões eram todas muito bem ponderadas, Mais cautela. mais cautela. Por exemplo, se formos a ver, no ano em que o LeBron foi para os Lakers, eles tinham aquele encore com Ingram, Josh Hart, Lonzo, e eles podiam ter pensado, ok, o LeBron não vai conseguir já com eles, vamos tentar já montar aqui uma equipa à volta dele. E não. Foram Eles, cautelosos. cautelosos, perderam uma época. O LeBron, não sei se abdicou-se não, mas Sim, foi uma época, pronto, uma época perdida da Sim. carreira dele, que poderia logo ter sido para lutar por um título, e eles preferiram esperar para depois no ano a seguir fazer irem a buscar troca certa, e irem buscar o AD, e que foram deu, campeões. e deu muito certo, não é? Por exemplo, os Standards são uma franquia muito cautelosa, sempre Sim, foram. sim, sim. Se calhar até cautela a mais, acho que às vezes falta mais ousadia ao Sam Presti, porque as peças estão lá prontas para ser trocadas por jogadores que podiam contribuir e ele decide esperar. Pronto, vamos ver se eles forem campeões este ano. O que eu estou aqui a dizer não vale de nada e ele é o gênio da laranja, como tu disseste. Mas eu acho que ele às vezes podia ser mais assertivo. Esta off-season, por exemplo, vamos ver uma troca do Kevin Durant. Vamos ver quem é que vai ser aqui a franquia mais agressiva. Lembro-me da troca do Gobert também há pouco tempo. Também foi uma troca muito agressiva, com muitas piques. De John T. Murray foi trocado também várias vezes, muitas piques. Ou seja, Sim, os GMs estão cada vez mais agressivos. sim. Não sei se isto é para tentar fazer a grande troca e garantir muito tempo em algum emprego durante muito tempo, mas Também pode ser. a troca do Lillard também foi uma grande troca. Uhum. Eu acho que estamos a caminhar para uma era que os GMs vão agir Sim. com mais assertividade, mais agressivos. E eu adoro, enquanto fã da NBA, Sim, a gente queremos a gente quer entretenimento. entretenimento não é? e este tipo de movimentações deixa-nos colados ao ecrã e às notícias e tudo o que vai saindo, porque lá está, essa do Luca então foi de madrugada. Sim, Só me lembro de receber uma mensagem tua, no caso até às 5 da manhã. 5 da manhã, que o Luca tinha sido trocado e foi. E mesmo hoje ainda é É estranho. difícil acreditar, não é? É difícil acreditar. Por exemplo, os Celtics foram campeões também foi com grandes mudanças na off-season. Sim. Ah, Chegado do Porzingis, do Drew, nessa Exato. troca do Lillard, que vai da troca do Lillard.
Eu gostei muito desta época, honestamente. Claro que quando a tua equipa é boa, ajuda a gostar de uma época, mas mesmo tirando isso, porque os Rockets foram maus durante muito tempo e eu sempre gostei dessas épocas, eu estou muito ansioso para os playoffs. Eu acho que o Oeste vai ser uma batalha mesmo sangue vivo. Vai ser incrível. O Oeste, os Boston já têm mais competição agora, por isso estou muito ansioso. Gostei imenso desta época. Gostei da crescida do Standard. Os Cleveland surpreenderam-me imenso. Era um dos tópicos que eu tinha aqui para refletir. Então força, fala um bocadinho dos Cavs. Eu acho que os Cavs nem foi tantas mudanças no roster, porque se fomos a ver foi só sair o LeVert e trouxeram o DeAndre Hunter. E já foi na trade deadline. A equipa já estava boa antes da troca. Sim, foi mesmo a troca de treinador. Parece que deu clique e a equipa começou a jogar bem, começou a demonstrar o potencial, tanto defensivo como ofensivo, e é uma equipa que está a jogar muito bem. Sim, eu não achava. Fiquei surpreso. Sim, também eu, porque o ano passado vimos a dificuldade que eles tiveram para passar pelos Magic no playoff, uma série que foi 7 jogos, nós até comentámos isto esta semana, e este ano são dos favoritos. Sim. Não só a ganhar no Oeste, mas também ao título. Sim, concordo e pá, é aquela coisa, foram arriscados também. Sim. Uma equipa que estava a crescer aos poucos, se calhar o ideal não, porque nota-se que claramente foi a decisão certa, mas o esperado seria dar mais um ano ao JB Bickerstaff e ver até onde é que a equipa ia. Mas não, foram ousados, foram buscar um treinador que nem estava a treinar, era adjunto dos Warriors, não era treinador principal. Sim. E pronto, correu muito bem. O Standard foi crescimento natural, ou seja, ao contrário do Standard, que foi crescimento natural. O Standard foi mesmo. Destaca aqui os Pistons. Também. Foi que época incrível para Detroit, recorde 43-36. E acho que todos estamos um pouco contentes estou muito contente pelo que se passou em Detroit, porque depois da época passada muito dura, muito complicada. Época passada não, uma década. Uma década muito complicada para Detroit. Luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer. Sim. E tem ali uma equipa jeitosita. E eu gostei muito deste crescimento. Se não me engano, acho que foi recorde de maior crescimento de vitórias na história da Liga. Muito provável. E fico muito feliz pelos Pistons, fico muito feliz pelo Cade, que é um jogador que eu gosto muito. Crack. É uma franquia que eu gosto, com história. Quando os Pistons estão bem, a NBA está sempre num bom spot, porque são uma equipa muito intensa e a gente gosta disso, principalmente no Oeste, que nos últimos anos tem faltado um bocadinho desta intensidade, e os Pistons vêm trazê-la novamente. Estou muito ansioso pelos playoffs. Espero bem que eles façam aqui uma surpresita, não sei. Podem apanhar uns Bucks, podem apanhar uns Pacers, podem apanhar uns Knicks. Vai depender muito do matchup. Acho que vai depender muito do matchup, mas... tem hipótese. Sim, acho que não vão passear nos playoffs e vão dar luta. Sim, concordo plenamente. Gostei muito desta época dos Pistons. Os Bucks, agora estou aqui a olhar, foi uma época muito abaixo. Sim. E depois também a lesão do Dame também não ajudou. Sim. Eu acho que ainda faltam ali peças. Faltam ali peças em... A chegada do Kuzma, não gostei. Não gostei também, e eu disse logo na altura. Não acho que tenha acrescentado nada. Não gosto do jogador. Sim, e acho que é isso. Acho que ele não acrescenta nada do que a equipa precisava, que era 3-point shooting e uma terceira opção fiável, e ele não é isso. Nunca foi e não é. E também chegando aos playoffs, depois a bola começa a pesar mais e faltam aqui opções, sendo que o Lillard já está fora, a bola vai estar na mão do Giannis praticamente quase todas as jogadas, e não vamos conseguir ver jogadores que consigam chamar a responsabilidade. Não vejo um Taurean Prince, não vejo um... E passando agora aqui para o tema, o que é que achaste nesta época da novela Jimmy Butler e Pat Riley? Foi bom de ver. Gostaste do final? Quem é que saiu por cima? Eu acho que foi o Butler. Pois claro. Acho que não há muito a dizer. O impacto que ele teve desde que chegou aos Warriors. Foi para os Warriors. Os Warriors viraram das melhores equipas da liga. Neste momento, para mim, são a equipa que está a jogar melhor. Eu acho que os Warriors vão ser grandes favoritos esta época, mas isso é conversa para o tema dos playoffs. Claro. E pronto, o Jimmy Butler saiu por cima. Conseguiu o que queria, que era ir para uma equipa decente. Eu acho que o que ele mais queria mesmo era a extensão. Conseguiu o que queria. Teve a extensão de 60 milhões por 2 anos. Por ano, ou seja, 120 milhões de 2 anos. E pronto, acho que ele saiu por cima. E o Pat Riley foi quase humilhado em praça pública, porque fez aqui uma grande novela à volta do Jimmy Butler, o que para mim foi uma falta de respeito enorme com um jogador que deu tanto à franquia, principalmente nestes anos penosos do Heat.
Ele conseguiu levantar a equipa e até chegar à final 2 vezes. Voltou a colocar o Zito no mapa. Exato. E eu acho que foi uma falta de respeito o que ele fez com o Jimmy Butler. Nada de novo para um homem que faltou ao respeito a Dwayne Wade, por exemplo, que é a maior lenda da história do Zito. Sim. Por isso, se ele faz isto com o Dwayne Wade, Jimmy Butler, que para mim são os 2 grandes nomes da história do Zito, juntamente com o LeBron, se ele faz isto com estes jogadores, faz com qualquer um. E fico feliz que ele tenha saído com uma má figura nesta novela. E desejo tudo mal para o Zito este ano. Eu, como adepto dos Celtics, adorei ver a casa arder. Desejo tudo mal para o Zito este ano. A troca, o package que eles conseguiram na troca do Butler foi terrível. Eu acho que o Wiggins não encaixa ali. Mas pronto, vamos ver o que é que vai ser o futuro do Zito. E é isso. Mais alguma reflexão assim que tu tenhas? Tenho esta acho que tu vais gostar. Ui. A ascensão dos Rockets. Para mim foi a grande coisa da temporada, né? Grande história da temporada. Gostei de acompanhar. Sim, eu não gostei muito. Foi incrível, não é? Lá está, acho que é uma recompensa pelo bom trabalho que foi feito nos últimos 4 anos. Os Rockets entraram em rebuild depois da saída de James Harden, e o trabalho tem sido muito bem feito. Se formos a ver as escolhas que os Rockets tomaram no draft, se calhar em 15 picks 10 acertaram, ou 7, e buscaram os veteranos certos. Concordo. Buscaram acima de tudo o treinador certo, e acho que é isso que faz os Rockets tão especiais. E eu acho que isto é tema para o próximo episódio, que eu vou falar mais vamos falar dos favoritos. Mas atenção a esta equipa dos Rockets, ok? Eu digo isto porque eu vi os jogos todos dos Rockets esta época. E eu acho que estão a ser um bocadinho desrespeitados. Mas pronto, eu acho que esta narrativa de underdog é boa para qualquer equipa. Tira um bocadinho a pressão. Sim, vamos ver. Aliás, ver os Rockets também não precisam de compressão nenhuma. Não, zero pressão. Aliás, os Rockets, de qualquer maneira que aconteça o que aconteceu nos playoffs, saem sempre a ganhar, porque já estarem ali ainda por cima em segundo lugar, eu acho que é um bocado ofuscado graças àquilo que os Standards estão a fazer, né? Que é uma equipa também jovem, que é das melhores equipas da história da regular season da NBA. Por isso ficam um bocado ofuscados, mas não há problema. Até porque se vamos a ver, quando se falava no Oeste, poucas vezes os Rockets foram mencionados. Sendo que estiveram lá desde cima. Eu mencionei. Aliás, há um vídeo no YouTube que eu participei num podcast com o meu amigo da NBA Portugal, e eu disse que os Rockets iam ficar em top 6. Ninguém acreditou em mim. Ficamos em segundo. Eu fui um deles. E tu não acreditaste? No início da época. Achas que os Rockets fizeram um milagre? Acho que sim. Acho que houve ali um milagre. De uma época para a outra. Não foi de uma época para a outra, porque lá já quando tu falaste, foi um processo. Houve ali um rebuild. Sim. Foram bem feitos, as escolhas foram bem feitas, os veteranos que trouxeram foram bem escolhidos, e acho que os Rockets estão aqui para ficar, e próxima época vão mais longe. Acho que este ano vai ser bom para ganhar em experiência, e vamos ver. Fico feliz que tenhas trazido, e não eu, porque se eu trouxesse, já sei que as más línguas iam falar mal e estás sempre a falar dos Rockets. Ainda bem que foste tu que trouxeste esse tema, e assim eu safo-me. E é isso. E uma coisa que eu estou a gostar muito da NBA este ano, e acho que é uma coisa que vem para ficar, é a volta do basquetebol do antigamente. Não no sentido jogado de... claro que hoje em dia há muito mais 3-points do que antigamente, claro. E já não há o mid-range. Aliás, até eu vi uma estatística esta semana que acho que é a primeira vez na história da NBA que falhou-se mais 3-points do que lançamentos de 2. Ou seja, é porque houve muitos mais 3-points do que lançamento de 2. Sim. Por isso, isto é uma tendência que já quando apareceu na altura do James Harden, os Rockets do James Harden e do Mike D'Antoni, sabia-se que era uma tendência que vinha para ficar. Todas as equipas na altura adotaram este modelo, e acho que quem ainda tem problemas com isso, vai ter mesmo que mudar a mente, porque isto vem para ficar. O 3-point não vai desaparecer. Mas o que é que voltou, que eu fico muito feliz, é a volta das equipas com jogadores grandes. E pegas aqui nas melhores equipas, Thunder, a melhor lineup deles é com o Chet e com o Hartenstein. Cleveland, Mobley e Allen. Boston, quando o Porzingis está saudável, Porzingis, Tatum, às vezes até joga o Cornet Porzingis. Houston,
grande novidade desta época de Houston. Steven Adams e Sengun funciona na perfeição, e quando o Houston joga melhor é quando os dois estão em campo ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu acho que ninguém esperava, nem o treinador, porque ele só começou a apostar nesta line-up já na segunda metade da época. Lembro-me perfeitamente no jogo contra os Dallas, que foi na estreia do AD e tudo, que ele estava a dominar, e para parar o AD meteram os dois bigs. Funcionou perfeitamente e acho que é a line-up perfeita para os Rockets. Concordo. Os próprios Knicks foram buscar o Cat, jogador muito alto. Ou seja, Turner também. Sim, Turner e Siakam. Ou seja, eu acho que estamos a voltar ao antigamente, não no sentido de basquetebol jogado, mas voltámos a valorizar as equipas que têm jogadores grandes. Tivemos aqui uma era em que ainda existe. Claro que isso ainda existe e acho que tem que existir, porque é uma boa maneira de... Por exemplo, Rockets-Lakers, o último jogo. Esta line-up não funcionou, porque os Lakers meteram o Finney Smith na 5 a espaçar, e o Steven Adams não consegue sair do garrafão para defender, e o Finney Smith não falhou quase, por isso resultou. Tem que haver ainda o small ball, as line-ups com 5 mais pequeno, consegues passar a quadra e lançar, porque faz parte do jogo moderno. Claro. Mas eu fico feliz que tenha voltado um bocadinho mais à maneira tradicional, percebes? Sim, concordo. Porque a verdade é que, se vamos ver as equipas que estão lá em cima, são todas as que têm os tais bigs, ou pelo menos uma combinação de dois jogadores muito altos, tanto na 4 como na 5. Sim. Os Bucks, se calhar, foram a equipa que durante mais tempo manteve esta aposta com o Brook Lopez e o Giannis. Verdade. E sempre estiveram lá em cima. Sim. Por isso é uma coisa que desapareceu aos poucos, mas ainda assim havia exemplos de que funcionava. Sim. O exemplo dos Wolves no ano passado com o Cat e com o Gobert funcionou. Este ano ficaram sem o Cat, já não está a correr tão bem. Mas pronto, acho que é uma tendência que vem para ficar, e eu fico muito feliz porque eu gosto muito destas lineups com dois jogadores altos, principalmente na minha equipa dos Rockets tem funcionado perfeitamente. Aliás, agora não sei como é que está essa estatística, mas ainda há pouco tempo a line-up Sengun e Adams, quando estavam em campo, 50% dos ressaltos eles apanhavam ofensivos. Ou seja, se os Rockets lançassem 2 vezes e falhassem, uma delas o ressalto ia para os Rockets. O que, apanhar ressaltos ofensivos, então é logo aqui o ingrediente para o sucesso, e os Rockets são a equipa que mais apanha ressaltos na NBA e estão onde estão, não é? Por isso eu acho que é uma tendência que veio para ficar e eu fico muito feliz. Concordo. É 2 bigs e jogadores atléticos. Sim. Acho isso então é indispensável. Cada vez mais, principalmente na temporada regular. Eu acho que nos playoffs é um bocadinho diferente. Sim. Nos playoffs o jogo é mais pensado, mais lento. Os jogadores que não são tão atléticos, matchups muito específicos e bem estudados, os jogadores que não são tão atléticos conseguem jogar por causa da sua inteligência, né? Se não são atléticos têm que ter um mínimo de QI de jogo. O jogo abranda mais um bocadinho, os jogadores atléticos já não têm tanto espaço para fazer o que mais sabem fazer. Mas eu acho que na temporada regular as equipas que têm atleticismo são as equipas que vão se destacar sempre. Eu acho que isto é uma... Não sei se sempre foi assim, mas pelo menos este ano e nos últimos anos tem sido muito assim. Thunder, atleticamente, são muito superiores às outras. Os Cleveland, os Boston, quando estão saudáveis. Os Houston, atleticamente, basta ter o Aman Thompson em campo, que é absurdo. Os Pistons, que estão a crescer este ano, uma equipa muito atlética. Ou seja, eu acho que esta coisa do ter jogadores atléticos, pelo menos na temporada regular, faz diferença e vem para ficar também. Concordas? Concordo, porque estamos a ver cada vez mais o desgaste também dos jogadores, e vê-se também que se o jogador não estiver preparado atleticamente, fisicamente é muito difícil. Sim. É muito difícil. E vemos que as equipas que estão lá em cima têm esses jogadores. E não é só um, tem 2, 3, 4 e acabam a fazer diferença. Mesmo jogadores que vêm do banco, alguns jogadores trazer energia, não é? Trazem energia do banco, faz a diferença. A não ser que tenhas um jogador que não seja atlético, um gênio da bola, como um Jokic, um Luka, até mesmo um Brunson, por exemplo. Mas casos específicos e raros. E é difícil ter esses jogadores, por isso quem não tem esses jogadores, apostem no atleticismo, que na temporada regular pelo menos resulta. Mais alguma coisa, Miguel? Tenho aqui só mais um ponto para tocar, mas também é muito rápido. Suns. Olha, ainda bem que tocaste, porque eu ia falar deles e esqueci-me, por isso agradeço por teres trazido esse tema. Sem problema. Acho que nós na semana passada já falámos muito. Quem quiser saber como a gente resolveu este problema do Suns é ver o último episódio. Claro. Mas foi a desilusão da temporada. Para mim foi a desilusão da temporada. Pior que os Sixers ainda. Para mim foi pior.
eu acho que não foram piores que os Sixers. Acho não, tenho a certeza Sim. que não foram piores que os Sixers. Pelo menos a nível de recorde. É nível de recorde e mesmo coisas fora do campo, etc. Sim, sim, sim. E contratos, se bem que eles também têm ali contratos Sim. um bocado em Bradley Beal, mas pronto. A mim foi a maior desilusão, porque eu, quando a época começou e eles trazem o Budenholzer para treinador, eu meti muita esperança, porque eu sempre gostei das equipas do Budenholzer na temporada regular. Eu acho que ele é um treinador que nos playoffs tem muitos problemas, principalmente a ajustar-se a meio das séries. E notou-se isso na última passagem dele nos Bucks, aquela série que eles perdem com o Heat, que eles são a primeira seed e depois perdem com o 8º lugar. É absurda, é claramente falta de treinador ali, e tomaram a decisão certa, despediram-no. Depois as decisões tomadas aí para a frente já não foram tão boas, mas pronto. Mas é um treinador muito bom de temporada regular. Eu acho que ele já foi Coach of the Year 2 vezes. Acho que sim. Ou seja, temporada regular ele percebe disso. garante. Ele percebe. Por isso eu fiquei muito interessado quando ele assumiu os Suns. Principalmente porque as equipas do Budenholzer têm a característica de lançar muitos triplos. Uhum. E para mim fazia todo o sentido ter Booker, Bradley Beal de vez em quando e Kevin Durant, uma equipa que lançasse muitos triplos. Grayson Allen ainda, no ano passado foi dos melhores jogadores a eficácia de triplo. Concordo. Royce O'Neal, também é um jogador que está no campo, está no roster, no plantel, por isso para mim fazia muito sentido. Tyus Jones também, na altura achei que foi uma boa aquisição. Hoje em dia tenho outra opinião. Eu acho que ele faz uma época terrível. Não sei qual é que vai ser o mercado do Tyus Jones nos próximos anos. Em Phoenix não vai ser de certeza. Foi uma desilusão. A defesa dos Suns é das piores coisas que eu lembro-me de ver no basquetebol. Principalmente nos últimos anos, claro. Mas é ao nível do que eu digo do ataque dos Magic, é o que eu digo da defesa dos Suns. Como é que é possível uma equipa defender tão mal? E é mesmo falta de, às vezes até QI, um bocado de QI a defender e Sim. vontade acima de tudo. Para mim a defesa é 70% vontade e 30% a tática e o saber defender. Falta vontade a esta equipa. Completamente. Os 70% já não estão lá. Não. E os 30%, o Mike Budenholzer nunca foi um treinador conhecido pela defesa, sempre foi mais o ataque. Por isso, se a vontade não está lá, não vai correr bem. E faltou vontade. Acho que falta roster também. Sim, acho que o banco é um bocadinho curto. O banco é um bocadinho, não é muito curto. Eles arrancam a época com o Yusuf Nurkic, que para mim um dos piores jogadores que atualmente, falando em nível contrato e o que eles jogam. O Nick Richards, quando chegou, Richards chega, eu achei que foi uma boa aquisição. Teve uns bons jogos no início. Um jogador que não pode. Tu não podes dar 30 minutos de responsabilidade a um jogador de 15 minutos, percebes? Ele é um backup center. Sim. E ele tem quase a responsabilidade de ser aqui a âncora da defesa e não pode acontecer. É um jogador um bocado limitado porque também nunca teve tanta oportunidade. Claro. Foram buscar o Ryan Dunn. Sim, veio de Charlotte. Foram buscar o Ryan Dunn no draft, defensivamente até é bom jogador. Acho que vai ser uma boa aposta dos Suns aqui para o futuro. Foram buscar também um center, o Igador ou Igodar, ou uma cena assim, não sei bem como é que é o nome dele, mas é interessante também. Pelo menos é atlético e vai aqui um bocadinho à questão do atleticismo que nós falámos há bocado. Falta o resto, falta plantel, falta jogadores com vontade. O ataque não é mau, ou seja, o ataque está lá, mas levam muitos pontos e para mim foi a grande desilusão. Já não vão ao play-in, atenção, já não conseguem ir ao play-in sequer, já estão matematicamente eliminados e é uma desilusão. Eles, para mim, eu não fiz uma tabela no início da época, mas eu lembro-me perfeitamente na altura achar que eles iam garantir um top 6. Até porque eles no ano passado ficaram em quinto, se não me engano, que eles apanhou o quarto lugar, que é os Wolves, ou quarto, quinto. Foram estes os dois. Sim, a primeira ronda foi Wolves e Suns e foi sweep dos Wolves, 4-0. E logo aí já se notava que as coisas não estavam bem. Trocaram um treinador. Para mim tinha sido a escolha certa, claramente não foi. Espero grandes mudanças em Phoenix esta off-season. Acho que sim, até e tu? Principalmente pela saída iminente, praticamente certa do KD, porque no futuro dele muito dificilmente passará por Phoenix e acho que vai depender muito do que é que eles conseguem em troca. Pronto, acho que a partir daí podem começar a reconstruir. Não do zero, mas... Sim, mas muito cá para baixo mesmo. Sim, mas fazer ali um rebuildzinho e tentar voltar pelo menos aos playoffs. Sim. E pronto, eu acho que é isso. A gente também não tem muito mais tempo. Ter atenção aqui à pique dos Suns, que este ano pertence aos Rockets, na troca do
na altura do James Harden, em que eles dão as piques dos Nets para os Rockets, e nesta off-season os Rockets trocaram as piques dos Nets pelas dos Suns. Trocaram acho que 3 piques por 4 e ficam em vez de ficar com o futuro dos Nets, ficaram com o dos Suns. Ótima decisão, mais uma boa decisão para o Rafael Stone. E pronto, esta pique está projetada para ficar em nono. Mas Tem 3,8% de chance na altura que estamos a gravar de ser a primeira pique. nunca se sabe. Nunca sabe. Epá, Adam Silver, se tu quiseres salvar a NBA e a questão dos ratings e já ninguém vê a NBA nos Estados Unidos, olha, mete o Cooper Flag em Houston que vais ver, vais ver os ratings a subir, que ele vai ser campeão todos os anos. Não, estou a brincar a questão de campeão, mas trago ele para metê-lo em Houston. Nunca se sabe. 3,8 é... Sim. Não, mas não acredito. Mas pronto, é uma pique a ter em conta. Eu acho que os Rockets depois vão utilizar esta pique para melhorar o plantel. Miguel, de mim é tudo. Da minha parte também. Da tua parte também. Queres deixar alguma palavra para a malta lá em casa? Continuem a acompanhar os conteúdos da Uponers, que não só da Uponers, mas também da Hora do Desporto. Todas as semanas trazemos aqui bom conteúdo e acho que é isso. Miguel, agradeço imenso por teres vindo mais uma vez salvar aqui sem problema. A Hora do Desporto e a Uponers. Tens algum roleplayer esta semana? Queres deixar um shout-out? Não, acho que quero só desejar umas melhoras e corra tudo bem com o Jalen Wells, sim, porque foi uma situação grave e espero mesmo que as coisas corram para o melhor, porque é um grande jogador. Saudades de Gabriel. E saudades do Gabriel também. Saudades do Gabriel também. Que... Nossa produção atrás das câmaras a puxar o grito. Mas sim, Gabriel, espero que no próximo episódio já possas vir aqui dar o contributo novamente. Também espero que sim, porque os próximos episódios vai ser sobre playoffs e espero que o Gabriel esteja presente. Então vou deixar eu o shout-out e ficar aqui o shout-out para Chris Dunn dos Clippers, um base defensivo que eu gosto muito. Pronto, fica aqui o shout-out para ele. Ok. Comigo é tudo, contigo também é tudo. Sim. Miguel, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Sem problema. Fiquem até à próxima, malta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.